Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Basta Crer. Este, como sabem, é um programa da responsabilidade do nosso apóstolo Jorge Tadeu, que dentro de alguns minutos vai estar aqui para transmitir uma palavra de fé, de ânimo a todos quantos estão aí desse lado. Aqui comigo tenho o meu grande amigo Bispo Paulo Mujinga. Muito boa noite. Boa noite, Bispo Adriano. O que é que tem aqui a dizer aos nossos convidados de hoje? Este é o programa Basta Crer, é um programa dirigido a 3 pessoas em específico. Para os crentes, para aquelas pessoas que querem ajudar as pessoas que estão em dificuldades e para aquelas pessoas que neste momento têm dificuldade numa área da sua vida. Então já sabe, basta crer. E as pessoas que estiverem em dificuldade, Paulo, como é que hoje podem receber ajuda da nossa parte? Como é que eles podem fazer? As pessoas que estiverem em dificuldades, os crentes que quiserem ajudar alguém que está em dificuldade, você que está aí tem um sonho, tem um projeto de vida, basta ligar para estes números que neste momento estão a passar no seu ecrã, no seu dispositivo eletrónico. São 2 números, um número do SOS e outro número do WhatsApp. Exatamente. E no final, não é, o apóstolo vai orar por todos os vossos pedidos de oração. Estes contactos, que também estão em rodapé, servem também para outra coisa muito importante, para nós sabermos quem está aí desse lado. Temos visto a participação de pessoas de muitas nações, onde nós ainda não temos igreja física, nem grupos familiares. Assim, queria pedir um favor, vocês nos mandarem a vossa foto, entrar em contacto connosco, para nós podermos conhecer-vos e ajudar da melhor forma possível, quem sabe até começar um grupo familiar na sua casa, através de si, e você poder ser usado para ajudar todos os que moram aí ao seu lado também. E, para além disso, você pode enviar os seus testemunhos, é verdade, a sua história de vida, aquilo que Deus fez na sua vida, porque assim você pode também animar os outros que estão a ver o programa, não é, Paulo? Exatamente. Vamos então fazer esse programa interativo. Você que está desse lado e nós estamos aqui, basta querer, ligue para nós e nós vamos começar este programa neste momento com uma música que diz vem servir a Deus. Ah, é? Está É. bem, vamos então começar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. La 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 la. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus vamos triunfar. Ora, cá estamos nós, vamos triunfar. E quero, tomando por base esta letra desta música que acabou de ouvir, vem servir a Deus. E amanhã mesmo você pode fazer isso.
aqueles que já são crentes, como o Bispo Paulo estava a falar, têm a missão de amanhã mesmo poder servir a Deus trazendo uma pessoa nova à igreja. Amanhã é dia de encontro com Deus, ou seja, é a nossa reunião semanal de domingo, onde nós damos uma palavra de fé, onde oramos pelos doentes, pelos enfermos, onde ministramos, digamos assim, o poder de Deus à vida das pessoas. E nada mais importante que a salvação. Portanto, amanhã quero convidar eu e aqui o Bispo Paulo a todos poderem estar presentes numa das nossas igrejas, neste encontro com Deus, que é a reunião que nós temos ao domingo, não é, Bispo Paulo? Exatamente, é a reunião de encontro com Deus, onde nós viemos servir a Deus conforme a música dizia, não é? Exatamente. Então, para que você possa saber onde existe uma igreja mais perto de si, nós temos um pequeno spot que fala de um site que nós temos, onde estão todas as moradas da nossa igreja e onde você poderá então encontrar a igreja mais perto de si. Fique tão atento. Encontre a Igreja Maná mais perto de si. Entre em curiacos.com. Clique em Maná World, de seguida site Igreja Maná PT. Clique em Moradas Igrejas Maná. Escolha a sua localidade. Faça-nos uma visita. Então agora vamos começar a conhecer e a ver as caras que estão aí desse lado. Algumas das fotos já foram até enviadas no último programa, não houve tempo para passar todas, mas não queremos deixar aqui de mostrar a vocês a vossa participação, exortando a todos a que o façam também, não é, Paulo? Exatamente. Então já sabe, temos podemos o número, começar? sim, do WhatsApp para enviarem as fotos. Podes? Sim, sim, sim. Vais enviar agora? Não, eles têm o número do WhatsApp para começarem a enviar as fotos. Envia as suas fotos e olha, e aqui está o resultado do envio. Exatamente. Quem Estamos no Tujal, numa convenção de fé. Um abraço para todos da Igreja Maná. Pertencemos à Igreja do Entroncamento. É a terra dos fenómenos, Dos fenómenos. onde tudo acontece à grande. Ok, está bem. Eu acredito. Não sabias? Não sabia. Mas é verdade. Eu acredito. E agora aqui está, quem podia ser? Brasil. Boa noite, GF 15, Arapiraca, Brasil, Nordeste. Grande abraço da Mércia e todos aqui. Mércia, Brasil. Brasil. E a seguir temos uvas. Olá, bispos. Aqui vos envio umas uvas penduradas para secagem. Beijinhos, Bispo Miguel e Bispo Rafael. Portanto, Bispo foi. Miguel e Bispo Rafael. Como eu disse e referi há bocadinho, ok, pronto, as já pessoas percebi. enviaram isto durante o último programa Tá e não bem. houve oportunidade de passar Tá bem, a eu foto. sei, eu sei. Tá bem, só para... Bispo Miguel e Bispo Rafael. Então passamos à próxima. É da Dulce, de Portugal. Pronto, faltava esse pormenor. Exato. Olha, agora é da onde? Vê se adivinhas. BR. Vítor Rangel. Da onde? Igreja do Pontal. Pontal. Claro, mas não há dúvida nenhuma. Uma igreja muito bonita, um grande Já abraço. lá tiveste? Claro. Eu nunca estive lá. Qualquer dia vens comigo Está bem. e vais lá conhecer esta gente maravilhosa no Tá bem. Brasil. Então é uma reunião de lutar até vencer. Esta já foi. Agora, a seguir temos então, esta também está sempre a participar, esta irmã, que a Susana e São Bailote, de Vila Nova de Mil Fontes. Boa noite, apóstolo, Bispo Cristel e todos os bispos. Segue uma foto de um belo luar aqui, Monte. Já viste? O Alentejo. 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 O tal Alentejo. Total, o Que melhor, eu falava da outra vez. é o melhor sítio do mundo. É o melhor sítio do mundo. Olha lá. Aqui está! O Gabriel. Olha, vou-lhe contar um testemunho. O Gabriel é um amigo meu. Ele... Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Esse é teu amigo. Queres ouvir ou não queres? Diga. Estava desaparecido durante 20 anos. 20 anos. 20 anos. Há 20 anos eu não o via. E ele depois viu-me no programa Basta Crer. Pediu às pessoas, à produção, que dissessem: olha, eu sou o Gabriel, amigo do... Ele não me conhece por bispo, né? Amigo do Paulo, digam ao Paulo. E a produção não quis dar o número. Não, Paulo, aqui não. Então tive que ir lá à produção, pedi o número. Lá então encontrei-me com o meu amigo Gabriel. Para mim ele é o Gil. E ele hoje está salvo, está a servir a Deus depois de 20 anos. Então ele diz assim: boa noite, apóstolo e bispa. E a todos, e a todos, maravilhoso... parece um maravilhoso programa, Gabriel de UK. Ok, Gil, já sabes, sempre a bombar, Jesus no coração, vamos em frente, Deus está contigo. Sim, está bem.
É um testemunho ou não é um testemunho? Grande abraço, Gil. É um testemunho ou não é um testemunho? É, não é? É um testemunho. Estás a ver? Voltou. Filho pródigo. Então, exatamente. Ok, vamos embora. A seguir, o que é que nós temos? Vera Azevedo. Ok, está aí. De onde é? Jersey. Já lá pois tiveste? É. Não, aqui ainda não tive, aqui ainda não tive. Boa noite a todos, enviamos um abraço de Jersey. Hoje iniciamos um novo grupo familiar. Mas é Muitos Jersey parabéns. ou Jersey? É como tu quiseres dizer. Porque há pouco tempo estamos aí a discutir é assentado ou sentado. Estás a ver? Um problema de língua. Sentado ou assentado, afinal é sentado. Eu vi o Senhor sentado. Exatamente. É que uma vez vi aqui o programa Basta Crer, eu cantei assentado. E todos os portugueses a olharem para mim. Deviam estar a dizer, mas esse tipo, pá... Enfim, Bem, vamos prosseguir. Parabéns pelo grupo familiar aí em Jersey. Agora de Inglaterra, continuamos em Inglaterra. Inglaterra, aqui está. Então, boa noite, família. Este é o grupo familiar 04 de Bournemouth. É um problema de língua, meu irmão. Bournemouth. É o irmão, é Maria Góis. É a irmã Maria Góis. Exatamente. Parabéns. Ok. É muito importante o grupo familiar. Olha, só por falar na questão do grupo familiar, nós no Brasil temos um grupo familiar a mais de 1.200 quilómetros dentro do próprio país. Porque aquilo 1.200 quilómetros. Sim, é pequenino o país. Então, a mais de 1.200 quilómetros e é feito online. Uma pessoa que começou a assistir aos programas, este programa online, e entrou em contacto connosco através do nosso WhatsApp da TV Maná Brasil, onde este programa também está a ser emitido neste momento, e desde então temos estado a fazer esse grupo familiar, e sabe que muitas vezes esse grupo familiar tem que ser feito por telefone, porque as condições de internet não são às vezes as ideais, mas a pessoa está lá, firme, e por telefone nós conseguimos acompanhar pessoas à distância. Portanto, porque uma pessoa entrou em contacto, estamos a começar a conquistar vizinhos, pessoas, amigos, naquela região, onde nós ainda não temos uma igreja pré-estabelecida, mas temos uma pessoa que deu a sua casa para um grupo familiar e, através dela, pessoas estão a ser alcançadas. Portanto, o grupo familiar é muito importante, porque, na verdade, é uma pequena igreja, onde tudo pode começar a mudar numa vila, numa cidade, num bairro. Como nós costumamos dizer, é um ponto de luz. E essa luz vai crescendo à medida que mais e mais pessoas são salvas e vai acabar por influenciar todas as pessoas à sua volta. Portanto, muito parabéns pelo seu grupo familiar. E agora continuamos aqui no Brasil. E o parabéns vai para a missionária Tawane. Exatamente, teve Miguel. aqui. Que é que esteve aqui em Portugal e agora Exato. regressou ao Brasil. Não, é preciso também ser dito isso. Esteve em Portugal, na Igreja da Amadora. Ok? Isso é importante ser dito. Portugal é grande. Ok, mas o que nós temos aqui? Boa noite, família. Aqui fala a Adelaide desde Cuba. Cuba. Sempre firme, ligada à videira. E ela tem aí por trás até uma videira, deve ser uma videira. E depois diz que assistir à igreja online foi a melhor escolha que fiz neste ano de 2020. Acredito que sim. Tenho sido abençoada. Depois manda um beijo. Obrigada a todos por este grande projeto, que é o Basta Crer, a Igreja Online. E, por fim, vamos só passar mais uma última fotografia, que é boa noite a todos. Visita do apóstolo ao Brasil em 2019. Tatiana, Luana e Luís Filipe. Brasil conectado ao Basta Crer. Isso é muito importante. Um grande abraço para todo o Brasil, para todos os que estão a assistir. E estamos a ouvir falar de pessoas que têm tido a sua vida transformada. Já vimos até hoje aqui pessoas que deram esse testemunho. E temos aqui agora em nossa posse, não é, testemunhos de pessoas que nos enviaram a sua história pessoal para nós podermos partilhar com todos vocês que estão aí desse lado. E o primeiro testemunho que tenho aqui é de Maria Faé, de Alveiazer, de Portugal. E ela diz assim: quero testemunhar o que Deus fez. O cartão do banco da Caixa Económica da minha irmã no Brasil foi clonado e roubaram-lhe 2.500 euros. E o gerente não queria devolver o dinheiro. Pedi oração no programa, ela pediu oração para este programa. Pois bem, o banco ligou para a minha irmã e devolveu todo o dinheiro. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Estou feliz porque Deus responde ao seu povo. Muito obrigado pelo carinho. Então vemos aqui a importância de fé. Esta irmã, não é,
perante uma situação aparentemente impossível, porque perante a palavra do gerente do banco parecia que estava tomada a decisão final, que era de não reaver o dinheiro, mas ela acreditou que para Deus nada era impossível. Então, através do programa Basta Crer, ela enviou o seu pedido de oração ao apóstolo, que é o servo de Deus, e ele orou. E aquilo que era humanamente impossível se tornou possível, porque Deus mudou aquilo que poderia ser uma lei, uma norma, e fez com que tudo isso deixasse de fazer alguma diferença, e o que é certo é que ela acabou por receber o dinheiro que lhe era devido. Espetacular, não é? Basta crer. Tudo sem é possível. palavras, sem palavras. 2.500 euros e o banco devolveu. Estou-me a lembrar de Malaquias 3:10, que o ladrão, quando nós damos os dízimos, Deus amarra o ladrão. E também estou-me a lembrar que quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Lucas 1:37 diz que nada é impossível para Deus. Foi o que aconteceu com essa irmã. Exatamente. A seguir temos aí um testemunho, Paulo, podias contar da Manuela? Da Manuela, é um testemunho de saúde. Então a Manuela de Portugal diz assim: boa noite, paz, amor e prosperidade. Em julho, eu pedi uma oração para o meu irmão que tinha caído do caminhão e ficou sem movimentos nos membros superiores. Graças a Deus, ele já está recuperado e já começou a trabalhar. Glória ao nosso maravilhoso Deus. Um bem-aja. Outro milagre. Outro milagre. E o que é que tens a dizer a isto, Paulo? É daquelas coisas que, quando nós estamos ligados com Deus, neste programa Basta Crer, quando estamos ligados com Deus, nada é impossível para Deus. A oração do justo, diz a Bíblia, muito podes pelos seus feitos. Então já sabes, basta crer, envie o seu testemunho, que nós vamos reportar e assim vamos estar a encorajar as pessoas que estão do outro lado de nos ouvir, que também se calhar estão a passar pela mesma situação. Exatamente. Portanto, não deixe de enviar o seu pedido de oração para este programa. Estes casos pode ser o seu também hoje. Deus é seu amigo e Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer, Deus pode, basta você crer. Temos aqui mais um testemunho da Maria João, que é da Margem Sul, que é de uma região aqui de Portugal, e ela diz assim: eu passava por dificuldades financeiras e em determinada altura já não tinha mais dinheiro que chegasse ao fim do mês. Então decidi semear tudo o que tinha. Logo em seguida, a chefe ligou a perguntar o motivo de ela não ter ido receber um certo dinheiro que lhe era devido. E ela conta que não tinha memória nenhuma desse dinheiro e que desde então tem sido abençoada de forma extraordinária e mesmo no meio deste tempo já recebeu uma herança que a ela era devida e uma quinta com 2 casas. Ou seja, ela, no meio da aflição, fez uma lei que é semear em tempo de fome. Faz-me lembrar a história que Jesus conta, não é? Que estava uma vez na igreja e veio uma senhora, uma viúva, uma velhota, e deu tudo quanto tinha. No meio da aflição, esta senhora fez exatamente o mesmo. Ela podia ter pedido dinheiro emprestado ao amigo, ao tio, à mãe, ou recorrido, se calhar, a um crédito, mas ela decidiu usar aquilo que aprende na igreja, que é a lei de semear para colher. E semeou tudo quanto tinha. E, de repente, a chefe pergunta-lhe: porquê é que não vieste buscar o dinheiro que estava aqui para ti? E ela diz: mas eu não sabia de dinheiro nenhum, nem sequer sabia que tinha dinheiro para receber. E ela não só recebeu esse dinheiro, que ela não contava receber, como, para além disso, recebeu uma herançazita, com uma quinta e mais 2 casas. Portanto, de quem não tinha nada, recebeu dinheiro, uma quinta com 2 casas. Eu acho que isto é um milagre. É um milagre, é a Bíblia acontecer. O apóstolo está sempre a falar que fé é uma força. E quando nós acionamos a nossa fé, vai buscar as coisas que já existem. Na verdade, esta casa, esta quinta, já existia. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que estão nos lugares celestiais. Os lugares celestiais é como se fosse um armazém, onde Deus tem tudo para si nesta noite. Onde Deus tem milagres, tem coisas incomensuráveis, tem coisas que você nem imagina, nem passa pela cabeça. Eu tenho visto os exemplos que o apóstolo dá, que compara que este planeta é como uma sala, um quintal, ou é uma varanda de Deus. Ou seja, Deus tem milhares de bênçãos para cada um de nós. E foi assim que aconteceu com esta nossa irmã. Ela acionou, a fé é uma força, ela acionou a fé, e o que é que aconteceu?
Deus deu-lhe aquilo que já existia para ela, que eram as 2 casas e a quinta. Deus já tem coisas para nós. É só você acionar esta fé que está hoje e basta crer. Porque tudo é possível. Tudo é possível naquele que crê. Amém. Ainda temos mais um testemunho, não é, Paulo? Temos um testemunho de salvação. E eu vou ler. Diz assim: fala que depois viu o poder de Deus atuar em sua própria vida, decidiu dar uma casa para o grupo familiar. E depois disso pediu a Deus que levasse pessoas até aquele grupo familiar. E Deus tem levado muitas pessoas a se salvar naquele grupo familiar. Uma delas é uma amiga que tinha sido diagnosticada com cancro. E a amiga chama-se Maria João. E encaminhou para assistir o programa Basta Crer. E depois disso, a senhora foi curada porque basta crer. Cá está mais um testemunho daqueles que nós estamos aqui a contar. Qual deles o maior? Então já sabe, Deus tem um armazém cheio de bênçãos, de cura, de milagres para todos nós. E esta irmã fez aquilo que é primordial, que todos nós temos estado a ouvir. O bispo Adriano falou há pouco tempo, que é o grupo familiar. O grupo familiar, para além de ser um ponto de luz, para além de ser um lugar onde você ganha raízes que vão determinar a qualidade do fruto da sua vida, também é um lugar onde as pessoas têm encontro com Deus. É lá onde as pessoas são salvas, é lá onde as pessoas ouvem a palavra de Deus, foi o que aconteceu com essa irmã, e é lá onde ela ouviu falar deste programa Basta Crer. Tinha um cancro e foi curada. Portanto, basta crer. Exatamente. E tudo isto é alvo e acontece porque há pessoas que oram. E o apóstolo ora aqui neste programa por si. Mas nós também estamos, neste momento, a criar um projeto e vai dar início dentro de alguns dias, a partir do dia 19 deste mês, que é um grande projeto, que é o Relógio Mundial de Oração. E este Relógio Mundial de Oração há um ato espiritual que reúne pessoas de toda a parte do mundo em oração por diversos temas, não é, Bispo Paulo? Exatamente. É um relógio que nós vamos começar praticamente daqui a 2 semanas, mas nesta fase nós estamos na fase pré-relógio, ou seja, é a fase em que nós vamos nos preparar, fazendo 2 coisas: inscrever e estudar. Inscrever e estudar. Inscrever para nós sabermos quantas pessoas estão. Jesus uma vez disse, em Lucas, que não há nenhum exército que saia para a batalha e não faça contas. É importante escrever. Número 2, estudar. Porque conhecimento é poder. Oséias 4:6, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos como nos devemos defender. E por isso, neste relógio de oração, de 1 a 18, nós vamos estudar a palavra de Deus, para termos conhecimento da palavra de Deus. Vamos estudar este livro, Guerra Espiritual, mas antes eu preferia que nós víssemos o spot. Relógio Mundial de Oração. Há 4 forças no universo: Jesus, Igreja, o mundo e o diabo. Uma igreja com Jesus vence o mundo e o diabo. Juntos somos mais fortes. Participe no Relógio Mundial de Oração. As inscrições serão de 1 a 18 de outubro através do site bastacrer.com. Prepare-se estudando o livro Guerra Espiritual. Primeiro passo: faça a sua inscrição no site bastacrer.com. Segundo passo: de segunda a sexta-feira, ore em casa utilizando o livro Relógio de Oração. Terceiro passo: aos sábados, vamos orar juntos na igreja local usando o livro Relógio de Oração. Veja o horário com o seu pastor. E de 19 a 31 de outubro estaremos juntos no Relógio de Oração. Mais informações e instruções no site www.bastacrer.com. É isso. É um spot muito engraçado, gostei. É bastante elucidativo. Mas só para reforçar, portanto, neste momento estamos na primeira etapa do relógio, estamos a inscrever. Inscreva-se na sua igreja local, fale com o seu pastor, inscreva-se no site, não importa qual é a localidade. Por exemplo, eu estou a ver aqui uma irmã que está em Cuba.
A irmã que está em Cuba pode inscrever-se diretamente no site. Nós temos irmãos no Iraque e tudo. O irmão que está aí no Iraque, Salam Aleikum, inscreva-se no site. Temos irmãos também na China, Ni Hao, pode se inscrever também no site. E você que tem uma igreja local, pode se inscrever no site, mas também consulte o seu pastor local para lhe informar os horários que nós vamos fazer o relógio de oração aos sábados. E neste spot nós também ouvimos a falar sobre preparação, estudar. E eu tenho ouvido muitas vezes o apóstolo falar que o povo não precisa tanto de oração, mas de conhecimento. Conhecimento é poder. Quanto mais tu souberes da palavra de Deus, quanto mais absorveres a palavra de Deus, mais vais estar consciente e ciente daquilo que deves fazer no relógio de oração. E nós estamos a falar que neste relógio de oração, com o título 4 Forças, no universo existem 4 forças, é para tu estudares. Porque quando tu fores orar, interceder, de 19 a 31, tu vais saber o que é que estás a orar, porquê que estás a orar, como orar. E muitas das vezes não é a quantidade de oração, é a qualidade de oração que a igreja faz. Por quê? Porque conhece, porque sabe, porque está ciente e consciente daquilo que está a fazer. E neste livro, 4 Forças, um livro de guerra espiritual, explica que no universo existem 4 forças. E nós vamos usar a força da igreja. E ontem eu gostei imenso a comparação, a analogia que o apóstolo fez. Assim como Jesus está para o diabo, a igreja está para o mundo. Uau! Eu fiquei impactado. Irmão, Jesus colocou o diabo debaixo dos seus pés. Agora, cabe à igreja, onde Jesus pôs o seu poder, colocar o mundo debaixo dos seus pés. Muito forte. Só você saber essas coisas, essas informações, você vai orar consciente e com consciência. Vai ser impactado. E neste livro, quando o apóstolo fala das 4 forças, explica muitas coisas altamente profundas, altamente espirituais, que quando a igreja percebe, vai colocar mesmo o inimigo de Deus, que é o mundo, debaixo dos seus pés. O que é o mundo? O mundo é o cosmo, são os bancos, as empresas, as multinacionais. O mundo são as universidades, as cadeias de televisão. O mundo são as empresas de telefone. O mundo são os bancos, as bandas de rock. Tudo isso é o mundo. E sabe, quando a igreja intercede, coloca tudo isso aos pés da igreja. Quando a igreja ora, vai colocar a televisão, as bandas do rock, os bancos a pedincharem, não aos políticos, mas à igreja. Por isso é que é bom de 1 a 18 nós estudarmos e ler. Constantemente. Tens que meditar, igreja. Tens que ler. Antes de nós irmos a orar, há muita gente que diz assim, eu já ouvi muitas vezes o apóstolo falar assim, nós oramos, não acontece nada. Sabe porquê que não acontece nada? Porque nós não temos consciência e ciência daquilo que nós estamos a fazer. E por isso, nesta semana de 1 a 19, toda a igreja lê só este capítulo, só você ler esse capítulo já fica impactado. E não tem mais nada para dizer. Sim, é só dizer que o facto de sermos todos em todo o mundo é muito importante, porque é o poder da união. 1 põe 1000 em bandada, 2 põe 10.000 exponencial. Portanto, junte-se, seja onde estiver, porque não só aqui neste programa temos visto o poder da união que há na concordância, porque toda a gente já acredita, porque toda a gente está na expectativa, que sempre que o apóstolo ora, milagres vão acontecer, e essa concordância, essa união não para de produzir frutos. E assim, neste relógio mundial de oração, você, eu, todos nós vamos estar em concordância e não há limites para o que Deus vai conseguir fazer, de certeza absoluta. Posso ouvir um amém? Amém. Então, vamos ficar com mais um tema musical e depois, logo de seguida, vamos ter então o apóstolo e a sua esposa, Bispa Cristo. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer
Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Maravilha, basta crer, é isso mesmo. Aqui o Paulo. Paulo é todo dinâmico, ele já nasceu assim. E quando morrer, da campa vai continuar assim. Crystal, o que é que tu queres dizer? Quer dizer que nós temos o WhatsApp, temos o SWAP, você pode mandar o seu pedido de oração, pode fazer pergunta também, pode mandar uma foto, como já tem mandado, e claro, o seu testemunho. Sim, senhor. Ora bem, eu hoje quero falar sobre finanças e fé, porque estamos a viver, como todos sabemos, tempos bastante difíceis, que só vamos conseguir vencer com fé. Temos ouvido muitos testemunhos, qual deles o mais bonito, ainda há bocadinho, não é? Eu estava aqui a ouvir esses testemunhos, e é fantástico. E parabéns a quem tem fé, porque realmente é isso mesmo. Para você que está em direto connosco, está a ver-nos e ouvir-nos pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, pode ser que você esteja assim um pouco espantado. Será que é mesmo verdade? É verdade. Há dois mundos paralelos, vamos assim dizer. Quando eu me converti, eu era engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais. E quando eu me converti, comecei a ver, afinal de contas, há dois mundos, né? Um mundo de Deus e um mundo que a gente normalmente conhece porque ninguém nos fala do outro, ou pouca gente fala. E o mundo de Deus funciona sempre. Isso é que é maravilhoso. Então, hoje, eu vou ensinar como é que você não só pode estabelecer o seu padrão de vida, mas também como pode parar problemas financeiros. Há bocadinho ouvimos um testemunho, né? Roubaram 2.500 euros, mas a pessoa reclamou o seu direito por ser uma pessoa que pratica a palavra de Deus e venceu. O dinheiro
é um meio de transação. E muita gente anda atrás de dinheiro, em vez de andar atrás de Deus. Dinheiro é apenas uma coisa, nós não devemos andar atrás de dinheiro, mas atrás de Deus que supra as nossas necessidades e que até nem precisa de dinheiro, pode lhe dar as coisas diretamente. Mas Deus deu uma casa a essa senhora, ou duas casas, uma quinta, quer dizer, não pôs dinheiro para ela comprar a quinta. Então, Deus faz como Ele entender. Será que você que está em direto conosco tem um problema financeiro? Será que você não consegue pagar as contas? Será que você é um empresário que está muito mal por causa da Covid-19? Então, esta mensagem é mesmo para si. Portanto, ouça como é que você vai vencer o mundo na área financeira. Comece por lembrar que em tempos de crise nem tudo é mau. Antes, pelo contrário, quando alguém está com Deus, vive com Deus, anda com Deus, põe Ele em primeiro lugar, acontecem coisas fantásticas que se chamam transição de riquezas. As riquezas saem de um lado, do lado dos maus, dos injustos, dos corruptos, dos que irritam a Deus, e Deus começa a transferir essas riquezas para aqueles que amam a Deus, que ajudam Deus a ganhar mais pessoas para Jesus, etc, etc. E há um caso na Bíblia fantástico que tem tudo a ver com os dias de hoje, que é o caso do Isaac. Esta história vem em Gênesis 26, vou pedir aqui só que leia a história e depois faça o comentário. Ok, então aqui em Gênesis 26 fala o seguinte: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, o pai de Isaac. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então havia fome, toda a gente estava a sair de onde que ele estava. Então Isaac também foi, como toda a gente ia sair, ele também ia sair. Entretanto, apareceu-lhe o Senhor. Deus lhe apareceu e lhe falou e disse: tu, Isaac, não deixes ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoará, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Entretanto, ele estava ao caminho, como que toda a gente, né, para uma terra melhor. Entretanto, Deus lhe apareceu e disse: não, fica aqui mesmo, porque eu vou estar contigo. Entretanto, nós vemos que Isaac, ele ouviu Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, ele fez. Ele não vinha com conversas, ele não disse: isto é complicado, isto não dá, então como é que vai ser, eu quero ver um sinal, qualquer coisa. Não. Ele fez exatamente isso. Vemos aí que Isaac habitou ali. Pronto. E depois aconteceu, no versículo 12, diz assim: semeou Isaac. Estou sentado. Sim. Estava cansado. Eu também estou sentado, pronto, mas já estava. E semeou Isaac naquela... Estavas assim, não posso ficar acima de mim, que eu é que mando. Se queres, eu baixo um pouquinho. Não, está bom. Não? Ok. Senão também é engraçada. Fica engraçada assim, de repente. E semeou Isaac naquela mesma terra. Antes Não andava... percebi, estava distraído, diz lá. Pois, quer dizer, estavas de pé sentado. Então, diz lá. Então, Isaac estava na terra, havia fome, não estava a chover, toda a gente estava a fugir, estava a ir para outra terra. E ele depois? também ia. Ia para onde? Ia para o Egito. Né? Entretanto, Deus lhe apareceu e lhe falou. Falou o quê? E diz: olha, Isaac, fica aqui mesmo, porque eu vou estar contigo. E Isaac E ele acreditou? acreditou, ouviu, obedeceu, fez. Fez o quê? Fez o que Deus disse. O que é que ele fez? Ficou lá e semeou. Então, mas antes não dava. Antes não dava. E agora? Agora dava porque Deus tinha dado uma promessa. Deus diz: olha, fica aqui, eu vou estar contigo. Agora vai ser tudo diferente. Com Deus na nossa vida, todo mundo é diferente. Sim. Não tem nada a ver. Exatamente. Então, por isso tu devias louvar a Deus, porque Deus te deu o marido. Sim, e tu também estás a louvar a Deus, ou não? Bem, agora falo eu. Então, esta história é muito importante. Qual é a câmara? Esta aqui. Porque o tempo em que o Isaac vivia era de uma crise atroz. Havia fome. O gado não se multiplicava. As sementes não funcionavam. Então, as pessoas começaram a sair dali para outros lugares. E Isaac
era um servo de Deus. E por isso Deus lhe apareceu e lhe disse, tu não precisas de ir porque eu vou ser contigo. Ou seja, Deus disse a ele, eu vou ser contigo, mas aos outros não disse nada. Por quê? É evidente, Deus não vai ajudar quem não quer saber de Deus para nada, ou pior até, aqueles que gostam de Deus e dizem um monte de coisas menos dignas acerca de Deus. Então, ele disse, eu vou ser contigo. Então, o Isaac correu o risco de gastar sementes numa terra que até essa data não produzia. Todavia, porque de facto Deus promete e funciona, o que sucedeu foi que ele teve uma colheita. Onde é que está? Qual é o versículo? Primeiro semeou, né? No versículo 12. Primeiro semeou. Sim. Então, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas. Isto é uma coisa extraordinária. Está a ver? É uma coisa extraordinária. Ou seja, 100 medidas quer dizer 100 por 1. Ou seja, a pessoa põe uma semente e cada semente vai gerar 100 sementes. Vai gerar 100 sementes. É uma colheita fantástica. Para mais, num tempo de grande crise, onde as sementes simplesmente não funcionavam. Mas porque Deus era com ele, não só funcionou, mas deu boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Eu tenho um livro que fala segredos de finanças e diz sementes que dão 30, 60 e 100 por 1. E neste livro eu ensino muitas coisas, não é? Este livro está disponível nas igrejas, no formato de papel ou no formato digital. E portanto, há leis que somadas, quando você sabe mais coisas e as faz, vão dar muito mais resultados. É isso que eu ensino neste livro. Então, este caso é fantástico, no sentido de que havia uma grande crise. E hoje também há uma grande crise. Mas como é que há tantas pessoas, literalmente milhares e milhares de pessoas que são da nossa igreja, que têm testemunhos como este? É porque elas ouvem a palavra de Deus e decidem fazer. E ao fazer, Deus faz o que Ele promete. Certo? Multiplica as sementes. Porque tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Finanças são sementes. Tudo, nos céus e na terra, funciona com base em sementes. E não importa quantas vezes você ouça esta regra, quantas vezes eu ensino e eu próprio ouço, quanto mais ouvir, mais fé você tem. Porque fé é uma força que vai buscar o que já existe. Porque diz em Efésios, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou. Com toda a sorte de bênçãos. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio para derrotar o diabo, que derrotou no seu próprio terreno, no inferno. Veio para cravar os nossos pecados e nos perdoar. Se Deus não perdoar, Ele não responde. E veio para nos comprar, vamos assim dizer, saúde, sucesso, finanças, tudo que nós precisamos. E, portanto, está pago com o sangue que Jesus derramou na cruz. E fé é uma força que vai buscar aquilo que já existe. Quando se trata de finanças, eu tenho que fazer o que Deus diz e depois falar o mesmo que Deus fala. Ultimamente eu tenho ensinado o segredo que eu também tenho que usar outra lei adjacente que diz que há poder nas minhas palavras. Então, eu não vou falar negativo e errado, ervas daninhas, que há uma crise, que estamos em crise, mas vou antes dizer, Deus é a minha fonte e o meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória, porque eu honro a Deus com os meus dízimos, Ele abre as janelas dos céus sobre mim, derrama a bênção tal que dela vem a maior abastança e repreendo o diabo para que não possa roubar. Eu estou a recitar versículos bíblicos.
Eu já faço isto há tantos anos, sei isto de cor e salteado. Porque quanto mais leis eu usar, mais sucesso eu tenho. Este caso que ouvimos foi o que aconteceu. A senhora estava a ser roubada em 2.500 euros e ela reclamou o que a Bíblia diz dela e olha os resultados imensos que ela teve. Sim. Bem, então, aqui é a mesma coisa. Quando nós estamos... é verdade, este Isaac não só foi abençoado esta vez... Pois não. Não foi uma benção só. Não foi uma vez. Não foi só este ano. Disse até aqui que engrandeceu-se o verão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha posição de ovelhas, de vacas, de muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Este é o destino de cada pessoa que faz esta decisão. De não olhar para os problemas, não atentar para a crise que está aí fora. Claro que ela é verdadeira. Sim, e muito, muito séria. Mas a gente atenta antes para Deus, para as promessas de Deus, para quão grande Deus é, quão verdadeiro Ele é. E quando nós fazemos, Deus diz, então nós vamos ser abençoados não uma vez, é constantemente constante. Porque Deus vai mesmo estar connosco. Pois, porque eu também eu vou andando com Ele todos os dias, na verdade, então Ele também vai ser comigo. Sim. Bem, então, aqui está uma coisa muito importante. Agora, hoje vamos tornar a falar de dízimos, porque o dízimo é o poder de Deus para estabelecer o seu padrão de vida. E dízimo é dar a Deus 10% daquilo que a gente recebe. Agora vou ficar de pé, já estou farto assim. Sim, né? Pronto, vai para lá outra vez, vá. Melhor. Glória. Então, o que é dízimo? Dízimo não é um ato, legal, um ato religioso. Eu sou dizimista. Ok, é muito mais do que isso. É um ato de fé, é um ato de honra. Porque, na verdade, as pessoas esquecem-se de uma coisa. Nada é seu. A prova que nada é seu é que você nasceu sem nada e depois diz que agora tem isto, aquilo, aquilo outro, mas quando morrer você não leva absolutamente nada. Portanto, não é seu. É tudo de Deus. O ar que você respira é de Deus, a água, a comida, tudo é de Deus. E o que Deus determina é que a gente o honra com 10%. E aí Ele promete que abre as janelas dos céus e faz com que sejamos abençoados. E faz também com que os anjos nos protejam. Foi o caso que ouvimos hoje. Portanto, dízimo é, acima de tudo, o poder de Deus que nos dá proteção e estabelece a base das nossas finanças e é ao modo de nós honrarmos a Deus. Bem, agora vamos ver... Malaquias? Não, Provérbios? Provérbios? Provérbios 3. Abre lá a Bíblia em Provérbios 3. Sim. Já está? Diz lá então. Então diz Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor, aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Espera aí, diz assim, Provérbios 3, 5, confia no Senhor todo o teu coração. Há muita gente que confia no governo, agora já não. Muita gente confiou nos bancos, foi roubado. Há muita gente que confiou na reforma, é uma miséria. Há muita gente que confiou, será, em tantas coisas e vai de desastre em desastre. O segredo está em confiar no Senhor, de todo o teu coração. Está a ver? Confiar em Deus não é querer entender as coisas de Deus, é aceitar. Como é que você quer entender um ser que criou você, que criou todas as coisas, todos os seres, que tem um quintal, uma sala de brincadeira que é este cosmos que nunca mais acaba, e você quer entender o quê? Não dá para entender, está a ver?
Você nem entende como é que o seu telemóvel funciona, você só quer que ele funcione. Você não está ali preocupado, sei lá como é que as ondas andam por aqui, depois vão daqui não sei para onde, como é que isto funciona. Você não quer saber disso, nem vai querer, nem vai saber. Então, por que é que vai querer complicar e querer saber como é que Deus faz? Não, você só tem que acreditar. E isso se chama sabedoria. Está a ver? É uma pessoa sábia. A pessoa acredita em Deus e confia em Deus de todo o seu coração. Depois diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Não te agarres àquilo que tu sabes. Há muita gente, de todas as classes sociais, até pessoas que tiraram cursos universitários, que eu, sinceramente, acho incrível como é que alguém é desse calibre. Eu não acredito nisso porque eu não vejo. Nunca vi, nunca estudei, nunca ninguém me falou. No mar, no fundo do mar, há criaturas que você nunca viu, a ver? Que suportam toneladas de pressão e que respiram não é oxigênio, mas monóxido de carbono. E daí vai, e você quer entender o quê? Não dá para entender. E também não quer, porque você nunca viu, nunca lhe contaram, não existe. Que disparate tão grande de conversa é essa? Para mais uma pessoa que vai para uma escola, para uma universidade, fica até mal. E dizer que não é crente e que não acredita em Deus, fica mesmo muito feio. É um sinal de falta de inteligência. Como é que, no mundo desse, uma pessoa diz que não há um criador que faz com que as coisas funcionem? Essa coisa do Darwin, até o Darwin se arrependeu. Então, por isso, esta palavra é muito importante. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não fiques agarrado ao que tu sabes. O que tu sabes é muito pequeno. Está a ver? Bem, reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Muitos de nós, quer dizer, eu também, ao longo da vida, faz coisas que ficam emaranhado. Vai lembrar quando a minha mulher teve que ir, não me lembro onde, e disse assim, olha, eu gosto muito de massa, né? Massa... Esparguete. Então, ela, não sei o que é que ela fez, pôs já água e esparguete. Pôs tudo e não sei o que mais que ela pôs. Água, já com sal, com tempero, tudo. Era só eu aquecer. Eu fiz tudo o que ela disse. Até pus uma nota, provavelmente. Deixa a água ferver, só depois põe a massa. Fiz tudo o que ela disse. Mas aquilo ficou uma papa horrorosa, os fios todos colados uns aos outros, e aquilo intragável. Assim é a vida de muita gente que está em direto hoje. Você tem uma vida intragável. É tudo colado, uma confusão danada. E por isso a Bíblia diz que Deus vai endireitar isto tudo. Deus vai desfazer isso nós todos e vai dar uma vida maravilhosa. Não sejas sábio aos teus próprios olhos e teme ao Senhor e aparta-te do mal. E depois diz no versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E então se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão do mosto os teus lagares. Dízimo é também descrito como, diz aqui, primícias. É a mesma coisa. Antigamente dizia-se primícias, dízimos. Bem, então, porquê que é chamado também de primícias? Porque antigamente não havia como é que se diz, notas e moedas. E as pessoas trocavam bens entre eles através de cereais, milho, trigo, através de gado ou através de vinho. Pronto. Então, o que é que Deus diz aqui? Quando o agricultor colhia o milho, ou o trigo, ou assim, o primeiro fruto era para vir ser entregue ao profeta, ao homem de Deus, à casa de Deus. Para quê? Para honrar a Deus. Para dizer a Deus, eu sei que tudo é teu, eu nasci do nada, vou morrer sem nada, tudo é teu, e estou-te a agradecer porque tu me dás a vida, não é? Supres as minhas necessidades, etc. E isto vem desde o princípio, a ver? Desde o princípio que Deus decretou isto. E primícias, então, os primeiros frutos. Quer dizer que hoje, como é que nós podemos pensar nos dias de hoje? Uma pessoa tem um negócio e recebe
um dinheiro do negócio, ou tem um salário, a ver? Ou tens qualquer tipo de rendimento. Antes de gastar esse dinheiro, seja de que forma for, dízimo é você pôr Deus em primeiro lugar. Primeiros frutos são para Deus. Ou seja, antes de ir honrar a renda da casa, a quem você tem que pagar a renda da casa, honrar o contrato de água e de luz e do telefone, e daí vai. Você honra a Deus em primeiro lugar. Está a ver? E então, sim, então você está a fazer a lei dos dízimos a rigor. E por isso vai acontecer que se encherão os seus celeiros abundantemente. Transbordarão de mosto os seus lagares. Agora, é importante explicar o que é que seria o contrário. Por vezes, para eu entender o que é que uma coisa é, ou como é que devemos fazer, é também bom eu mostrar o que é que não é ou como é que não se faz. E quando chega a Malaquias, está muito bem explicado. Vamos então agora a Malaquias. Malaquias. E então, fala lá tu, quem era o Malaquias e porquê é que ele foi chamado à pedra? Então, Malaquias era um profeta nesse tempo e o povo estava a passar por muitos problemas, muitas dificuldades, estava, na verdade, debaixo de maldições. Sim, mas eles eram crentes. Eles eram grandes, mas estava debaixo de maldições. É então, hoje, clamava a Deus. É como hoje, muita gente que diz eu sou crente, a ver, e até diz eu sou católico, a mim ninguém me vira, não sei o que mais. Ele não precisa dizer que a mim ninguém vira, você já está virado, está mesmo muito mal. Infelizmente, as notícias são horríveis. É? Hoje ouvi dizer que a Caritas, acho que é assim que se chama, tem não sei quantas possibilidade de ajudar não sei quantas mil pessoas. E só ela já está a pedir mais 50 mil. E o governo já diz que há, no mínimo, 500 a 700 mil pessoas, quase 1 milhão. E isto é o número que o governo diz. Eu acredito que é para ir para 2 milhões. Pessoas estão a passar fome. E muitos deles, se a gente for a perguntar, mas você não é crente, ele vai dizer que é. Então eu, se fosse assim, perguntava assim, como é que eu, que sou crente, como é que eu, que acredito em Deus e faço umas coisas que a católica diz, e estou a passar tão mal? Sim. Eu acho que era uma pergunta lógica. Porque é a mesma coisa que se passou nos dias de Malaquias. Aquele povo também estava sem entender porque é que eles, sendo crentes e fazendo certos rituais, nada funcionava, estavam pobres, eram escravos, era mesmo muito mal. Sim, não estava nada abençoada, estava debaixo de maldição. Maldição, pobreza mesmo. É como hoje. Sim. Nós, às vezes, a gente lê a Bíblia e como quem está a tomar um cafezinho e tal. Isto é uma coisa muito séria. É igual aos dias de Malaquias. Hoje nós estamos a viver dias iguais aos Malaquias. Então, o que é que Deus... o povo começou a orar, começou a pedir ajuda e Deus, então, chamou Malaquias e deu um recado. Qual é o recado que Deus deu ao povo? Ao povo. Então, ele diz ao povo que o povo, na verdade, estava a roubar a Deus. Tinha virado as costas a Deus. Vamos ouvir aqui também o Paulo. Paulo, vem para aqui. Sim. Ali para o pé da televisão. Temos aí um... Estou aqui. O quê? Dá-lhe uma vergonha, de repente? Estás envergonhado agora? Muito, apóstolo. Vai, um micro. Não tem? Já tem. Então tu ficas de pé, que eu também estou de pé. Sim. Então diz lá, o que é que tu tens a dizer em relação ao povo? Tu eras angolano. Era, agora, exatamente. Agora és do gloriano. Reino. Do reino. Certo. Exato. Então, se tu tivesses Angola, ou estás aqui a falar para os angolanos que estão a bradar, porque estão em crise, não é? Financeiramente as coisas estão bastante mal, não é? O que é que tu tens a dizer a eles à face do que estou aqui a ensinar? Então, o que eu tenho a dizer é a mesma coisa que aconteceu
com o povo que estava aí no tempo do profeta Malaquias. Também estou a me lembrar, o apóstolo, quando o apóstolo foi a Angola, isso nos anos 90, nos anos 90 do século passado, nós também estávamos a passar por dificuldades. E que dificuldades? A tal ponto que havia pessoas que não tinham o que comer. As pessoas iam procurar alimentos no lixo. Ai, comeram-se animais, Exatamente. ratos, gatos, Exatamente. tudo. E é interessante, aposto que naquela altura já havia crentes. Haviam os crentes estavam lá, mas por algum motivo eles viraram as costas a Deus. E o que é que aconteceu? O povo estava mesmo debaixo da maldição. E apesar de estarem debaixo da maldição, eles não queriam ouvir Deus. Foi por isso que quando o Deus apareceu nas vestes do apóstolo, com um recado, e o apóstolo está sempre a dizer isso, e é mesmo verdade, eu vivi isso, vivenciei isso, que nós, quando ouvíamos o apóstolo a falar de ofertas, nós dizíamos, quer dizer, as pessoas diziam, mas como é que este homem está a falar de ofertas, de dízimos para dar, quando nós estamos à espera de receber? Foi? Então foi mesmo muito difícil. Mas o que é certo é que nós começamos a ouvir. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Sim. Em relação a Angola, uma coisa que os nossos irmãos e pregadores americanos fizeram, eles fizeram coisas muito boas, mas outra muito mal, foi de dar um evangelho, que é ao contrário do evangelho, que era, eles vinham para a África, para a América do Sul, e davam subsídios aos pastores e a alguns irmãos. Sim, sim, sim. Então, o que é que gerou? Que muitos evangélicos, muitos crentes, pensavam, o apóstolo e os outros têm que vir aqui para me dar dinheiro. E eu fui lá e disse, eu não vou dar dinheiro, eu vou dar Jesus, que ele é que te vai suprir. Foi ao contrário. E o apóstolo dizer uma coisa que é bem verdade. A minha mãe, os meus pais são metodistas. E eu vou falar aqui pela primeira vez, a minha mãe foi a primeira pastora da África, a primeira mulher pastora em África. E o meu avô também já foi pastor. Eram todos metodistas. E todos eles foram ensinados pelos americanos, a missão americana. Portanto, eu sou filho de pastores, é semente de pastores. Então, o que é que acontece, apóstolo? Todos eles, os missionários, quando fossem, a minha mãe ia me contar, quando chegaram em Angola, eles foram com esta atitude de dar, semear, pôr tudo para eles, e eles não sabiam estes segredos dos dízimos. A minha mãe nunca ouviu falar de dízimos. As pessoas lá nunca tinham ouvido falar de dízimos. E quando eles ouviram falar de dízimo, aquilo foi um espanto. Então eu vou dar 10%, então eu vou dar a Deus. Eu já estou mal e ainda vou dar. Estou mal, vou dar. Mas o que é certo é que eles praticaram, os crentes ouviram a palavra de Deus e começaram a prosperar. E hoje têm que fazer a mesma coisa. Hoje têm que fazer a mesma coisa, não desiste. Deixa eu dizer o seguinte, quando eu cheguei lá, eu vi um povo muito abatido, muito triste, muito pobre, a passar fome. Os nossos bispos, que são desse tempo, contam que estavam às 2 da manhã para ir comprar o pão que era possível. Não havia lojas, e as poucas eram só coisas de 1 ou 2 dos americanos que pagam a dólares, ninguém tinha dólares. Os carros eram velhíssimos, com rodas quadradas. É verdade. E de facto, os americanos ajudaram. Ajudaram, sim. Porque nós recebemos do Lester Samuel, 1 ou 2 vezes, não me lembro, um navio grande. Sim, o Spirit. Sim, cheio de comida. Sim. Sim. E estava lá eu e a Crista, aproveitámos para dormir no barco. E então, quando íamos entrar, eram balas. Tchum, tchum, epa, e eu só vi tchum, tchum, pim. Eram as balas. E eu assim, Miguel pode aqui à minha esquerda, à minha direita. E eu não... Bem, mas seja como for. Lembro que a primeira vez, no maior estádio, lá como é que chama isso, que era do Cidadela. Cidadela. Hoje está tudo partido, mas antes era uma coisa grande. E toda a gente aflita. E eu disse, vocês hoje estão de mão estendida a pedir esmola. Mas eu vou-vos dar um amigo, Exato. vai transformar a vossa vida de tal maneira que qualquer dia vocês estão de mão estendida, não é para pedir, mas para dar para os outros. É verdade. E felizmente esse tempo já sim. existe faz muitos anos. Sim. Porque através dos angolanos, não é? Da nossa igreja, dos nossos bispos, já fomos para muitos países, muitos mesmo. Sim. E estamos muito bem assim. Todavia, que há uns tempos atrás, estava eu e a minha mulher em Angola e estavam uns tantos bispos outra vez a dizer, apóstolo, você nem sabe, está uma grande crise. Isso aqui. E eu comecei a pensar assim, mas como é que é possível? Então, mas eles já se esqueceram. E no dia seguinte a mesma coisa. Então, à noite, lá fui dar uma palavra para os bispos, para a liderança, e eu lembrei-me assim, o diabo
volta e não volta, aparece outra vez. Ou porque alguém lhe abriu a porta, ou porque ele vem sem ser convidado, com porta fechada. E o que acontece, às vezes, é que a pessoa que estava muito mal, que eram os angolanos, de repente foram andando, até que ficaram a prosperar. O país mudou radicalmente. E então, a pessoa fica descansada. O diabo está lá longe. Nós estamos aqui nas vacanças, nas bênçãos. E, de repente, o problema que se passa é que as pessoas já não servem com aquele entusiasmo. Já vão à igreja, depois vêm, já dão, às vezes dão a casa para o grupo familiar, outras vezes já não dão. Às vezes honram a Deus com o melhor, outras vezes já é com os cegos e coxos. Às vezes viraram homens de negócio, em vez de honrar a Deus com o máximo para abrirmos mais igrejas, vão comprar casas em Brasília e não sei onde mais. E Deus a ver. Chega um ponto que o diabo entrou. O que acontece hoje? Hoje, a igreja precisa, mais do que nunca, em Angola, não é só em Portugal, estou a dizer, não é só em Portugal na Europa, é Angola, de ouvir e ouvir e ouvir esta palavra, e os pastores e pregadores e bispos têm que pregar e pregar e pregar esta palavra. Posso ouvir, amém? Amém, é isso mesmo, Sente. apóstolo. Obrigado, apóstolo. Portanto, esta palavra não é só para quem não sabe, é para todos. E Deus estava a falar para o seu povo e estava a dizer assim, o motivo que vocês estão mal é porque vocês me desonram. E ele era um povo que sabia as leis, a lei dos dízimos. Mas quer lá saber, já vão dar a Deus os coxos, porque se é para queimarem a oferta a Deus, como é coxo, também eu prefiro guardar o que é bom, vendo e tenho mais dinheiro. E Deus a ver. Quer dizer, então a gente vai dar um coxo para Deus, vai dar uma esmola para Deus, a caixinha das esmolas. Pense bem, você não faz isso ao seu filho, nem dá um presente ao, sei lá, a alguém que você ama, não dá isso, mas para Deus faz. E depois diz assim também, e quando é para me servirem, que chatice, que maçada, não tenho tempo, tudo é complicado, porque pronto, e agora se eu dou a casa para o grupo familiar, ficou a casa estragada, e não tenho tempo para as coisas de Deus, eu já ajudo com dinheirinho e tal, e Deus a ver. E por isso, chegou um ponto que Deus diz que atirou esterco à cara deles e às festas deles e a tudo. Está a ver? Agora, o que é bom é que Deus diz que castiga e repreende quem ele ama, mas dá sempre uma segunda chance. E por isso a seguir Deus diz assim, olha, vocês parem de me roubar. Roubar aonde? Nos dízimos. E depois ele diz, em Malaquias 3, 3 8, 9. 10, né? Trazei a solução, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que ela vos advenha maior abastança. Não foi o exemplo que nós ouvimos? Anda cá tu agora, ou quem tens? Conta lá aqui o testemunho outra vez. Já não me lembro, eram 1 ou 2 testemunhos? 2, conta lá. Só abrir aqui. Então, um foi aquela senhora que... Olha, este já se arrependeu. Eu costumava usar uns casacos horrorosos, castanhos. Mesmo lá do Alentejo. Eu adoro castanho. Fico já a saber, não tenho culpa, não gosto, mas nunca tive nenhum fato de castanho. Mas adoro castanho. Mas pronto, ficamos assim. Estou sempre de olho. Então, a primeira foi aquela senhora, não é? Que a quem tinham roubado o valor do dinheiro, é os 2.500 euros, mas que ela não aceitou isso, porque ela era crente, fiel a Deus. Porque, pois Deus disse, por causa do valor, repreenderei o devorador. Exatamente. E o que é certo é que... Para que não te roube, não consuma o fruto da terra. E ela teve o dinheiro de volta. O banco não queria dar, ou seja, mas teve que dar. Depois a outra senhora era a que estava então a passar dificuldades financeiras, já não tinha mais dinheiro nenhum até ao final do mês, que chegasse até ao final do mês, então o que ela tinha, como não chegava até ao final do mês, ela não reteve, ela pegou nessa semente, tem tudo o que tinha e semeou tudo o que tinha. Chama-se semear em tempo de fome. E o que é que aconteceu?
o chefe liga-lhe a falar de um dinheiro que ela nem sabia que tinha para ela receber, e para além disso, após receber esse dinheiro, no meio da pandemia, recebeu uma herança em que tinha uma quinta com 2 casas. Pira, as pessoas às vezes, quando não querem acreditar, põem-se a inventar coisas. Roça, eu conheço, porque só nós, igrejas, devido ao nosso tamanho, nós temos 5 a 7 advogados, 5 a tempo integral. Paulo é um deles. E, portanto, eu sei muitas coisas, conheço juízes. E o facto destas coisas existirem não quer dizer que o dono ia receber, porque há muito ladrão, há muito bancário, empregado de banco que rouba, que esconde, que não dá o dinheiro. Só de uma vez, por exemplo, eles queriam-me roubar à Igreja Maná 300 mil euros. O que vale é que eu tinha tudo registado. E ele a fazer de conta que não estava registado, uma luta do caramba. Portanto, não é para dizer que não é por acaso que a senhora fila e tem. Porque há muita gente que tem direito e não tem. Olha os lesados do BES, os lesados do Banif. Não tem nem onde ter. Porquê? Porque eles são ladrões. Agora, quando nós somos crentes e portanto, somos fiéis a Deus, Deus obriga essas pessoas a dar. E essas coisas vêm ter connosco. Posso ver, amém? Amém. Portanto, é isso aí. Portanto, para dizer o seguinte, para terminar esta secção da área financeira, eu não sei qual é a sua situação, mas isto eu sei. Se você estiver a ouvir-nos pela primeira vez, se calhar está assim como os angolanos quando eu cheguei lá. Mas eles decidiram acreditar. Você também, se calhar, está como aquela história que vimos do Isaac. Ele decidiu gastar a semente num lugar que não funcionava. E porque Deus é fiel, funcionou. Agora, os dízimos é também para aquela pessoa que felizmente está normal e que tem que, quer dizer, precisa estar normal todos os dias e todos os meses. Então, o dízimo é o poder que estabelece o seu padrão de vida. E vale também dizer outra vez o seguinte, não fique a pensar que Deus, para lhe dar coisas e o ajudar, tem que dar dinheiro e pôr dinheiro na conta. Esse sistema não é de Deus. Deus faz como Ele quer, está a ver? Ele põe-lhe comida em casa, põe-lhe sei lá o quê, ou põe-lhe dinheiro, mas não fique a pensar que tem que ser dessa maneira, ou daquela maneira, ou através do patrão, não, é como Deus quiser. Pois outro segredo é o seguinte, muita gente hoje já aprendeu que eu posso aumentar o meu padrão de vida se eu aumentar os meus dízimos. Agora, não se ponha aí com uma fé que você não tem e depois se aumentar, não sei quantos por cento, começa com 10, 15, 20%, qualquer coisa assim, gradualmente, você vai ver. Foi o que eu fiz quando eu cheguei a Portugal. Nós aqui em Portugal, comparado com... Eu era engenheiro, trabalhei numa empresa, uma boa empresa, e ganhava bem para os portugueses. Mas eu recebia 1/3 do que eu recebia na África do Sul. Só de milagre. Porque a gasolina era mais cara, as rendas são mais caras. Como é que eu sobrevivi? É com o poder dos dízimos. E depois, ao fim do ano, Deus disse assim, faz lá as contas. Eu fui ver que eu só tinha um emprego. Outros colegas meus tinham 2, só tinha um. Então, eu recebia um X, ao fim do ano era um X, por causa do salário. E no total, com tudo aquilo que Deus me providenciou, cash e não cash, 2,5 vezes mais. Portanto, Deus é fiel. E assim você que nos está a ouvir, faça o que Deus diz. Honre a Deus com os seus dízimos. Acredite nele. E vai também você experimentar esta lei de Deus sobrenatural. Amanhã é domingo. Nós estamos na igreja. Amanhã de manhã. E há pessoas que, indo à igreja, é lá que honram a Deus com os seus dízimos. É o ideal. Sempre que possível, a pessoa deve ir à igreja. Agora, felizmente, temos estes meios técnicos
de estarmos na televisão, na internet, etc., o que é fantástico. Muita gente não consegue ir a uma igreja por qualquer motivo, ou está muito longe, ou até num país onde nós estamos. Então isso é bom, mas, de facto, também aí nós devíamos nos esforçar para honrar a Deus. Não é Deus que tem que vir à minha casa, eu é que tenho que ir à casa dele. E agora vamos ver a placa que nos diz como é que todos podemos praticar a lei de semear para colher. E, enquanto isso, o grupo vai tocar um hino que diz o quê, Filipe? Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. E agora, tendo o seu braço sobre mim para eu orar por si, pela sua vida financeira. Querido Senhor, graças te dou pelos ensinamentos, segredos que nos tens ensinado. Graças te dou porque tu és não só verdadeiro, mas és fiel. E por isso eu falo que não é só a igreja que vai prosperar este mês, mas todos aqueles que são da igreja, que são fiéis, e aqueles que ainda não são da igreja e estão a pôr as tuas leis em prática, todos vamos vencer este mês. Vai ser um mês de vitória e de sucesso. Amém, amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E agora eu vou falar sobre fé para outras áreas. E, portanto, há uma música que diz: vivendo em fé. Como é que é? Como é essa música? É assim, vivendo em fé. Não, qual é o nome da música? Ah, então vamos lá ouvir. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muito bem, então eu agora vou ensinar acerca de fé
E antes de mais, eu vou pedir à Crista para ler uma passagem. Sim, é 1 de João 5, versículo 4. Então, lê lá. Diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a O nossa que é isso, é fé. nascido de Deus? É aquele que entregou a sua vida a Jesus. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Sim. O que acontece? Esta vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nossa fé. Então, quando eu era engenheiro, ainda sou, e hoje temos muitas obras em muitos sítios, também temos engenheiros e arquitetos, porque já não tenho muito tempo para... Mas eu fiquei muito admirado quando comecei a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, eu comecei a ver que a Bíblia não é só um livro de histórias, é um manual do fabricante. E depois, fiquei entusiasmado, fui à escola bíblica. E você também pode ir à escola bíblica e vai aprender muitas coisas. Quanto mais você aprender, mais sucesso você vai ter. É até engraçado que no mundo dos grandes empresários, eles dizem que esta é a era do conhecimento. A pessoa que sabe pouco vai ser pobre. A pessoa que sabe muito vai conhecer coisas que vão dar-lhe sucesso. A Bíblia é igualzinho. Aliás, Deus disse em Oséias, o que é que ele disse em Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas disse mais, abre lá aí. Já leste o versículo todo, foi? Só li o 1 de João 5, 4. Sim, e aí Oséias, o que é que diz? Lê lá. Oséias, espera lá. Para encontrar o Oséias, este aqui não tem assim tão só mal. está aí ou está de férias. Então, ou seja, você não pode apenas pensar assim, eu já sei esta lei de semear para colher, pronto, e vai viver só com isso. Não, tem que viver com outras leis também. Quantas mais você souber, mais sucesso você vai ter. E por isso eu hoje vou falar sobre dois temazinhos. Um é atitudes e o outro é sobre o seu futuro. Oséias, diz lá então. Sim, tem 4, Oséias... É 4:6? Então diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Pois, e porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas tal. Bem, então, fé também tem a ver com atitudes. Que é uma atitude? É a maneira como eu reajo perante uma situação, boa ou má. Principalmente com as coisas que acontecem que não são boas. Se você tiver uma má atitude, você já perdeu. Se você aprender a ter boas atitudes, você vence. Eu começo neste livro a dizer isso e depois passo. Portanto, aqui eu digo assim, o que é uma atitude? É o modo como você reage a um sentimento ou você reage a alguma coisa que lhe aconteceu ou você reage àquilo que alguém lhe fez. É uma atitude. Como é que você reage perante essas coisas? E depois eu passo a ensinar algumas das más atitudes que dão fracasso. Quando a pessoa quer retaliar porque alguém o prejudicou, roubou, etc. Ou ciúmes, orgulho, vaidade, desobediência, negligência à chamada de Deus. Eu conheço pessoas que têm chamada de Deus e dizem que ainda não é o tempo, não é para mim, eu sei, mas... E é uma chatice. Só tem problemas porque Deus nunca desiste daquilo que Ele decide. E, portanto, há certas atitudes que são desastre garantido. Retaliar, ciúmes, orgulho, vaidade, desobediência, etc. Quando se trata de atitudes, também podemos e devemos falar qual é a nossa atitude para com Deus. Se a nossa atitude para com Deus é, bem, às vezes eu acredito, outras vezes não, é como quem vai ao supermercado, isto gosta, aquilo não gosta, isto leva, aquilo não gosta, você não vai ter muito sucesso, não. Vai ter uns pinguinhos, uns restos.
Agora, quem quer ser mesmo muito abençoado, a atitude perante Deus é, Deus falou, não é? Então é porque é assim. Deus mandou fazer, então é para se fazer. Pronto, é isso. Temos casos aqui em que eu falo de atitudes, de pessoas que tiveram atitudes boas e tiveram grande sucesso, e há casos da Bíblia, descritos na Bíblia, em que certas pessoas tiveram más atitudes e tiveram um fracasso. É por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia não esconde os problemas. A Bíblia, quando conta as histórias, eu aprendi o seguinte: cada história que eu leio na Bíblia é uma oportunidade para eu ver que leis é que estão aqui em funcionamento. Porque é que esta pessoa fracassou? Só dar um exemplo. Havia um grande homem de Deus que era o João Batista. Ele foi o profeta, disse Jesus, mais ungido de todos. Ele veio ao mesmo tempo que Jesus para levantar o nome de Jesus. E Deus usou para chamar as pessoas, antes de Jesus vir, para elas se prepararem para a vinda do Messias. As pessoas iam ter com ele no meio do deserto, não era no centro da cidade, onde havia transportes, etc. Era onde não havia nada. E as pessoas iam movidas pelo Espírito para se arrependerem. O batismo nas águas do João era de arrependimento, para estarem preparados para o dia do Senhor. Bem, quando Jesus finalmente apareceu, porque era o plano de Deus que Jesus, vindo na forma de homem, também tinha que se batizar, ele nem queria batizar Jesus. Porquê? Então este é que é o grande Messias, mas Jesus disse, não, tens mesmo de fazer. Então ele foi batizado. E a partir daí, Jesus começou a crescer. Jesus começou a ser muito conhecido. Era sinais e maravilhas e o povo ia atrás de Jesus. E o que acontece ao João Batista? Ficou com ciúmes. Então e eu? Então agora já ninguém me segue. Já perdi mais de metade da congregação. As pessoas agora andam atrás de Jesus. Ele começou a ficar com ciúmes. E por isso, acabou por ficar preso. Em vez de se arrepender, não, ainda ficou mais com azedume, a ponto de mandar os seus discípulos, né, os seus colaboradores diretos, perguntar a Jesus, lá, tu és o tal Messias que eu preguei? Ou há outro? Porque assim, então, se tu és o Messias e deixas-me aqui, então e o que é feito de mim? E Jesus disse assim, olha, diz ao João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, e portanto, diz só isso, ou seja, pelos frutos é que conhecereis. Mesmo assim, ele continuou azedo para com Jesus. O que aconteceu? Morreu. Cortaram-lhe a cabeça. Não é que isto está explicitamente dito na Bíblia, mas é assim mesmo que eu interpreto, porque eu vejo as leis de Deus ali, a ver? Mas vejo, por exemplo, um outro caso, que é totalmente oposto, que é do José do Egito. José do Egito era um jovem que Deus escolheu para ser um servo de Deus. E ele sabia, desde que ele era novo, Deus lhe deu um sonho e ele sabia, eu tenho uma chamada. E ele podia dizer, como muitos não, alguns que eu conheço, mas pronto e tal, eu não posso, eu quero isto, aquilo, aquilo outro. E depois só tem consequências más. Ele não, ele decidiu, eu vou obedecer a Deus. Mas tudo começa também por correr mal, porque os irmãos querem matá-lo, põem num buraco para ele morrer, só que Deus veio em socorro e alguém foi lá e tirou o José do buraco e vendeu a um oficial do exército do Egito. Aí ele estava muito abençoado por Deus e veio aquela mulher, queria cometer adultério com ele e ele não quis. Logo, mais outro problema, foi preso injustamente. Mas no coração dele nunca houve ressentimento, nem mágoa, porque é que Deus permite, porque é que o outro me fez. Antes, pelo contrário, ele continuava limpo no coração, alegre com Deus, e por isso Deus conseguiu levantá-lo de repente. Tudo aquilo foi um teste. E nós temos que entender que fé por vezes, nós temos que passar por testes. Ninguém gosta de testes.
Eu cá não gosto. Mas, aguenta-te. Porque se tu passares os testes sem refilar, sem abandonar Deus, sem retaliar, ciúmes, etc, etc, Deus está a ver e diz, esta pessoa aguenta mais bênçãos. Pois, quanto é que tu aguentas de bênção? Só Deus é que sabe. Eu conheço irmãos a quem Deus não pode dar 20 mil euros, porque ele extravia-se. Eu conheço irmãos que se receberem 100 mil euros já não vêm à igreja porque Deus lhes falou uma parvoíce qualquer. Eu conheço irmãos, se Deus lhe desse 1 milhão ou 2 milhões, o homem ia não sei para onde. Quanto é que Deus, quanto é que tu e eu, meu irmão, podemos aguentar? E quem diz dinheiro, diz fama. Eu conheço irmãos jovens que eram do louvor desta e daquela igreja, que de repente cantavam bem, fizeram músicas para Jesus e hoje rejeitaram Jesus e estão na lama. Eu conheço muitos. Porquê? Porque o diabo surge com isso. Então o que é que isto tem a ver com fé? Tem tudo. Porque quanto é que tu aguentas? Está a ver? Eu conheço pessoas a quem Deus, como é que se diz, não é exalta, é promove para uma posição de chefia. E enquanto eu estava cá embaixo, era uma pessoa simpática, normal, mas quando já se vê aqui um grande chefe, maltrata aos outros. E mesmo assim é crente. Vem à igreja e é mesmo parvinho. Quanto é que você e eu aguentamos portanto, de autoridade? Está a ver? O que é que você diz? O que é que isto tem a ver com fé? Tem. Tem. Quanta unção, quanta capacidade, quanto poder, quanto dinheiro, quanta fama Deus consegue dar. Portanto, não há possibilidade de sermos grandes se não tivermos caráter forte. A maior força de todas não é o dinheiro, é o caráter. Por isso, Deus está a lutar contra o diabo, não é com armas físicas, não é cortar aos bocadinhos, bem que eu gostava. Jesus chegava aqui, cortava o diabo aos bocadinhos, fritava ali e acabou. Mas não é assim. É com o caráter, com a lei do amor, com a lei de fazer o bem onde há o mal. Quando mataram o João Batista, Jesus ficou furioso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, como eu e você. Então imagina. Que injustiça. Aquela mulher que pediu a cabeça ao rei Herodes. Ela era uma mulher horrorosa, dormia com ele só por interesse. Já tinha dormido não sei com quantos homens. E tanto o rei, a mesma coisa. O que é isto de matar um servo de Deus e cortar-lhe a cabeça? E apresentar a cabeça num prato? Isso é de besta. E, portanto, Jesus ficou furioso. Mas como é que ele respondeu? Respondeu da seguinte maneira. Foi e curou toda a gente que ele viu, quer acreditasse, quer não, forçou os milagres. Retaliou com o bem. Pagou o mal com o bem. Isto é fé. Portanto, nós não podemos só pensar que fé é só momentos gloriosos, aleluias, está a ver? Um caminho fantástico para ir ali em Portimão, na Praia da Rocha, e umas bebidazinhas. Não. Às vezes é preciso passar por testes para que a nossa fé seja testada e para que Deus nos dê cada vez mais oposição, ou bênçãos financeiras, ou fama, ou seja o que for. É isso. Portanto, é isso aí. É a atitude com que nós vivemos na terra, tratamos os outros, tratamos Deus, etc. E agora, quero falar um bocadinho sobre o futuro. Quando nós estamos numa situação de pandemia, como esta, muita gente se retrai. Muita gente para de sonhar. Muita gente fica aflita, só pensa no que está a passar e como todos os noticiários morreram, parece que estamos a ver o jogo de futebol. Há bocadinho, antes de ir para aqui, só estava a jantar e vi que o Porto perdeu por 3-2 contra o Futebol Marítimo,
O que é que foi? Quer dizer, o grande clube carregando a vergonha, não é? E então, já nem lembro porque eu estava a dizer isso. Então, mas se você ligar para o canal 1, 2 e 3, já morreram tantas pessoas e, portanto, golo do Covid. E os médicos, estamos muito atrapalhados. E o Covid passa a vida a meter golos e a pessoa ali, e muita gente se retrai. Já não pensa no futuro, já não faz investimentos, não faz coisa nenhuma. Eu andava barco à vela quando era mais novo, quando era jovem, está há 2 ou 3 anos atrás. Por aí. Aqui esta idade não está-se a rir. Sim, pronto. Mas você ponha-se a pau, se você não tiver fé, ainda vou ter que ir ao vosso funeral. Preciso ter fé para chegar a 99 anos. Bem, mas quando eu andava de barco à vela, eu aprendi o seguinte. Quando o vento está forte, nós não podemos fugir. Porque fugir quer dizer que eu viro as costas ao vento e vou apanhar o vento de trás e aquilo o barco fica instável. Também não posso ir de lado, porque se for de lado, o barco inclina e tende a virar. Yeah. Então o que é que se faz? Inclina-se o barco fica a 15 graus, a 20 graus, 30 máximo, na direção do vento. Aliás, o avião também levanta-se contra o vento. O avião também. Sim. O avião tem que levantar contra o vento. Contra o vento. Então, isso, em termos de fé, me ensina o seguinte. Você deve enfrentar os desafios, enfrentar as tempestades, enfrentar os ataques. Não é fugir. Muito menos fazer de conta que não existe. 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 Então você tem que enfrentar. E aí é que é fé. Fé é não fugir, é enfrentar. Agora, como nós somos Jesus e sabemos as regras de Jesus e sabemos falar e fazer as coisas à moda de Jesus, então nós vamos vencer. Fugir é o pior que se pode fazer. Então, este livro diz o seguinte: escreva o seu futuro, porque o seu futuro está em branco. A ver, eu acho piada, as pessoas que não conhecem Deus andam aí aflitas, muitas vezes vão parar a uma bruxa. Olha, vê lá a minha palma da mão. E elas começam a inventar. Esta linha quer dizer que tu vais casar com o malandro. E a pessoa diz, sim, vou casar com o malandro. Aquela diz que tu vais casar outra vez porque o outro morreu. Está cheio de linhas, cheio de desastres. E a pessoa não sabe uma regra que é assim, tudo que tu acreditares e falares vai acontecer. Portanto, se a bruxa te tiver a impingir isso, estás tramado, se tu acreditares. E falaste. Não. E falar. E ainda por cima falar. Não. Então, o teu futuro está mesmo em branco. Quem vai escrever és tu, nem é Deus, porque Deus já escreveu o teu futuro, lá na cruz. Mas tu é que tens de decidir qual é o caminho que tu queres. Os portugueses dizem que águas passadas não moem moinhos. Portanto, o teu passado mau não vai para a frente. Há muita gente, porque eu já sei, porque no passado também, já sabes o quê? Não sabes nada. Ou então outros dizem assim, não, porque o ano passado foi muito bom e porque eu consegui vencer isto, aquilo, logo por conseguinte, este ano também vou vencer. Não que tem nada por conseguinte. Tu não vais buscar sucesso lá para trás. Não vais buscar nem sucesso, nem fracasso. Está tudo mesmo em branco. Esta também é forte. Então, como é que se escreve o meu futuro? Primeiro, estabelecer alvos. Segundo, mudar as imagens erradas que a pessoa tem dentro de si própria. Terceiro, construir imagens, não é só positivas, é bíblicas, no seu coração, de acordo com aquilo que você deseja. Por exemplo, eu consegui ajudar muita gente que estava a morrer, literalmente a morrer, com cancro,
com outras coisas. Eu sabia que não vale a pena eu ir orar, porque a pessoa não se via curada. Eu dou muitos exemplos que eu tenho, é aquele angolano que estava muito mal, os médicos acreditavam em Deus e em mim, então eu não, pode levar, eu assino. Foram na TAP, ou não, foi não sei qual era a companhia, para Moçambique. Eu não estava aqui, foi ter comigo a Moçambique. Angola. Foi de Angola para Moçambique. Este Estávamos na África do Sul. África do Sul, foi para a Sim, África do Sul. África do Sul. Então, chegou lá, o homem veio de uma maca, estava muito mal falava e falava muito baixo. Eu tive que me agachar para falar com ele. E no final, quando fui orar, eu disse assim, olha, imagine-se a sair lá do seu prédio, a descer as escadas e tomar um café. Eu não me lembro o nome do café, mas hoje tem lá uma estátua. Ele disse assim, não posso, estou a morrer. Eu vi logo, eu escuso de orar, porque ele não vai receber coisa nenhuma. Ele tem a imagem errada. Eu disse assim, cala a boca e faz o que eu te digo, que quem manda aqui sou eu. Então, fui com muita paciência, devagarinho, a fazer com que ele criasse imagens, a se imaginar a sair da cama, a imaginar a andar. Claro que ele não podia fazer nada, é só imaginar. Eu posso imaginar o que eu quiser. Eu posso imaginar que vou para a Lua. Posso imaginar. E esse imaginar é pintar na tela do seu coração algo positivo que seja de Deus. Então, ao fim de 10 minutos ou coisa assim, eu vi que ele já estava a conseguir ver isso. Quando eu pus a mão, eu disse, Santo Espírito, agora que ele tem a imagem certa, eu oro e te agradeço. Estás a entrar, o teu poder está a entrar neste corpo, com esta imagem. Ficou curado. Porquê? Porque ela tinha a imagem certa. Agora dou outro exemplo, também um dos muitos, mas é o clássico, assim fica mais fácil. Em Alvalade veio uma senhora que era bailarina, jovem portuguesa, que trabalhava num teatro muito conhecido em Londres, caiu mal, ficou paralítica. Foi aos melhores médicos, nada. Então o médico disse assim, olha, eu ouvi falar que lá em Portugal há lá uma igreja, que lá o pastor, quando ora, Deus faz milagres. Você acredita em Deus? Até o descrente acredita, ele está tão mal. Ela veio. E nesse dia, ela apareceu em cadeira de rodas. Nesse dia, Deus falou-me assim, hoje eu vou curar esta mulher. Então, fiz certas coisas e ela saiu da cadeira de rodas. Ao princípio, durante uns 10, 15, 20 minutos, as pernas dela pareciam assim umas pernas de aranha, sei lá. Mas depois, a unção de Deus foi entrando, ela começou a mexer nas pernas e começou a andar. Andou várias vezes de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu disse, então agora podemos deitar fora a cadeira de rodas. Ela disse, não. Não, porquê? Porque eu sou paralítica. Eu disse, mas você já andou? Sim, mas eu sou paralítica. Quando ela disse a terceira vez que era paralítica, caiu no chão, perdeu a cura. Porquê que ela perdeu a cura? Porque ela não se via curada. Ela via-se doente. Mesmo quando Deus a curou, ela perdeu, deitou fora. Portanto, temos que aprender a vermos-nos curados, a vermos-nos vitoriosos, a vermos-nos como Deus nos vê. Dito e posto os autos, arranje um livro e leia isto tudo. Portanto, como vê, há muitas coisas que precisamos de estudar. E agora vamos ouvir uma musiquinha para abrilhantar a festa. Qual é a música? Mike, música a propósito disto. Somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Hoje, nós vamos orar e eu não vou mencionar nenhuma das doenças ou
pedidos que você tem, porque quem importa saber é Deus, e Deus já sabe tudo. Você não dá nenhuma notícia a Deus. E Deus está aí onde você está. E para Deus não há distâncias. E tudo que você precisa é ter fé. Já ouviu tanta palavra que dá mais que suficiente para receber o poder de Deus. Estende então o seu braço sobre mim e diga assim, com fé: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu recebo agora, a minha cura. a minha cura. Recebo agora Receba agora a minha a libertação. minha libertação. Recebo agora Receba o teu agora poder. o teu poder. Amém. Amém. E amém. Agora oro eu por si. Eu quebro o poder de toda a bruxaria que tiver a operação. Rasgo todos os pactos satânicos. Liberto todas essas pessoas. Ordena o Covid-19 que tiver a operação na vida dessas pessoas, que tu é que vais morrer com Covid-19. E ordena esses corpos que vivam. Ordena esses casamentos que funcionem bem em amor. Em nome de Jesus. Aleluia. E agora cante. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio, tudo E agora, é possível. eu quero exortar vocês a ir à casa de Deus. Não sabe onde é que é a Igreja Maná mais perto de si? Vá ao site www. Basta querer tudo junto. Estão lá as moradas. Ou telefone, para estes telefones que estão aqui, para pedir aconselhamento, para pedir acompanhamento, porque tudo vai mudar para melhor. E, se você ainda não entregou a vida a Jesus, você vai fazer isso agora mesmo. Abra o seu coração para Deus. Jesus disse a todos quantos o receberem é que são feitos filhos de Deus. Comece uma vida nova com Deus, porque tudo vai mudar para melhor. Aleluia. Baixe a sua cabeça, feche os olhos, concentre-se daquele Jesus que morreu na cruz e diga comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para nos salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, também falhei. também falhei. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu abro eu o abro meu coração. o meu coração. Eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Amém. E amém. E saiba que tudo vai mudar para melhor. E há uma música muito bonita que é isso que canta, que diz: e amanhã estamos na igreja e à noite estamos aqui. Deus abençoe. Até amanhã. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés